poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, a Arboleda anuncia o dia do São Paulo no CT, mercado da bola, opinião, análise, chegadas e partidas de 2023, tudo sobre esse tricolor no vídeo de hoje do canal. Então, vambora pro vídeo. No início de ano, a gente fala do Atlético Mineiro, que está próximo de um acerto com o Patrick, que está de saída do São Paulo. Time paulista e Galo fazem os últimos acertos antes do anúncio. Mesmo com apenas 30% dos direitos econômicos do atleta no acordo feito pelos clubes, o São Paulo fica com a maior parcela do valor da venda. São Paulo vai receber um pouco mais de 5 milhões de reais pelo jogador. Patrick deve ser anunciado como reforço do Galo nos próximos dias. Vai voltar a trabalhar com Eduardo Cudê, que treinou o Patrick no Internacional, Rafael Prats. Eu acho que é mais um capítulo da relação /convivência que ficou muito difícil do Patrick com o Rogério Ceni. E também é uma demonstração de força, Glaucia, do atleta. Porque a gente já falou de um futebol que mudou muito essa relação clube-jogador, atleta-jogador, agente, clube. Patrick, me parece que depois da desavença que ele teve com o Rogério Ceni, não queria mais ficar no São Paulo. E o São Paulo não iria fazer muito esforço para ficar com alguém que não queria mais trabalhar com o treinador que o São Paulo tem. Que, bem ou mal, está tomando conta do futebol do São Paulo, que é o Rogério Ceni. Acho que ele teve um bom ano no São Paulo. Em relação à artilharia, foi o ano que ele mais fez gols na carreira, até mais do que no Internacional, com o próprio Cudê, algumas temporadas. São Paulo perde um jogador importante, né? E o Atlético consegue contratar um jogador que conhece o treinador, foi indicado pelo treinador, trabalhou com o treinador, dá ao Cudê uma outra responsabilidade. Acho que o Atlético, por vias tortas, aí, com dificuldades, está tentando atender aos pedidos feitos pelo seu treinador. Foi assim com o Edenilson, que trabalhou com ele no Inter, é assim com o Patrick, que trabalhou com ele no Inter. O treinador pediu o Igor Gomes, que era do São Paulo, também foi pro Atlético. O Atlético está se moldando para tentar atender ao que é o Cudê. Veremos como vai ser o Atlético com o Cudê, com jogadores que ele conhece, que vão chegar a Belo Horizonte. Tem o Natan também, né? Também. Que rejeitou lá o Fluminense e voltou pro Atlético. Também. Então, meio de campo recheado. O Zarate, que se machucou. Com a contusão do Zarate, o Jair e o Natan ganham força novamente, né? Sim. O Jair também estava pronto para deixar a equipe do Atlético. Agora, tem uma coisa fundamental nisso aí tudo. Vocês já repararam como o São Paulo diminuiu a folha de pagamento? O São Paulo reduziu drasticamente a sua folha de pagamento. O perfil do time mudou, né, Pascoal? Me parece que é um time mais rápido agora. É um time um pouco mais jovem. Isso. E com características diferentes. Menos troca de passe, talvez. Se vai dar certo ou não, vai depender muito do que o Rogério Ceni vai trabalhar. Me parece a característica desse São Paulo, estou falando característica do time do São Paulo, muito parecido esse time com o que tinha o Rogério Ceni no Fortaleza. Isso. Que era um time reativo, com a posse de bola, uma velocidade impressionante para tentar surpreender o adversário. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver ao longo da temporada. Mas o Rogério monta um time com as suas características, com o jeito que ele queria. Agora depende do Rogério fazer o trabalho dele e aplicar todo o seu conhecimento no São Paulo. Precisa ver também, né, Pascoal? Ano passado o São Paulo sofreu muito com a irregularidade, né? Jogava uma partida bem, outra mais ou menos, depois a terceira caía, ou o primeiro bem, segundo tempo mal. Precisa ver isso, né? Já que é uma equipe que, nos moldes do Rogério, em termos de personalidade, em termos de característica e de jogadores mais cascudos, vamos dizer assim, para tentar, né, segurar um pouco essa... não ter, né, essa irregularidade, ele está se perdendo. Porque qual é a referência hoje do São Paulo dentro de campo? É só o Rogério? Não é todo mundo que vai ficar olhando para o banco esperando o Rogério. Porque o Reinaldo saiu. Saiu. Né? Léo saiu, Patrick saiu e o Gomes saiu. O Gomes saiu. Ficou o Caleri, que eu acho que para a torcida representa um símbolo do time para a torcida. Mas não é aquela referência de chegar e solucionar os problemas. Miranda, que era um dos líderes. Saíram. Então precisa ver isso, porque assim, eu acho muito legal e o trabalho do Rogério é muito bem feito, né? Dentro daquilo que a gente espera e dentro daquilo que ele teve nas mãos no ano passado, eu acho que ele fez um ótimo trabalho. Ele se perdeu um pouquinho nas declarações pós-derrota da Sul-Americana, mas dentro do contexto e dentro das suas limitações, eu acho que ele fez um bom trabalho. Esse ano aqui ele moldou, como o Pascoal está falando, e nós estamos vendo essas mudanças dentro do vestiário e dentro também do elenco, com jogadores mais jovens, jogadores mais rápidos, mas não tem uma referência dentro de campo. Porque essa referência dentro de campo, muitas vezes, tem que segurar. Vem cá, segura aqui um pouquinho, vamos organizar aqui. Talvez o Rafinha que tenha ficado no elenco, né? Mas não sei se o Rafinha não joga tem tanto, né? Pastor, não sei se ele vai ter essa característica, até porque ele não joga todas as partidas, né? Então, o lado bom de você ter o Rogério Ceni, que é a referência
né? Dificilmente você vê um dirigente dar entrevista, dificilmente você vê um dirigente se expor, o presidente, é tudo o Rogério. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que dentro de campo você precisa ter a sua espinha dorsal, vamos dizer assim, as suas referências, para que, num momento difícil, nem sempre você consegue olhar para o treinador ou o treinador consegue passar as informações necessárias para te ajudar. Até porque o treinador não toma as decisões dentro de campo, ele pode te posicionar e te facilitar para que você tenha a possibilidade de ter e de tomar as melhores decisões. Mas nem sempre é assim, porque o jogo, uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. No treino eu estou acostumado, faço programa com o Pascoal, com o Prats, eu sei que se eu falar, se eu olhar para o Pascoal, eu já sei que o Pascoal vai falar. Num jogo é diferente, porque eu vou enfrentar um jogador que eu não conheço, que eu só assisti pela televisão ou pelos vídeos, né, pelos vídeos que são passados na preparação da partida. Difícil de encontrar velocidade, posicionamento. Então, esse tempo muitas vezes define um jogo. 15, 20 minutos é o necessário para você marcar um gol, muda toda a estratégia e aí você pode explorar o contra-ataque, explorar a velocidade. Então, eu não sei como que o Rogério, não sei não, né? Quer dizer, espero que o Rogério possa definir quem são as suas referências dentro de campo para que o São Paulo possa jogar e fazer um bom ano. Mais uma pausa no nosso Sport Center. No São Paulo. Parece que essa pessoa tem razão, né? Olha lá, as partidas estão até com foto Não sei pequenininha. quem é, mas acho que dessa vez vou ser obrigada a concordar. Porque foram muitas. Olha lá, chegada do São Paulo. Rafael, goleiro. Alan Franco, zagueiro argentino. O Yegson Mendes, meio-campista do Equador, anunciado hoje. Pedrinho, atacante. Wellington Rato, atacante. E Marcos Paulo, atacante. Agora eu quero ver você ler sem óculos as saídas. Não, sem óculos é impossível. Não dá nem pra ver a cara das pessoas. Vamos lá, saídas. Miranda, zagueiro Luizão, zagueiro Léo, foi inclusive pro Vasco. Reinaldo foi pro Cruzeiro, foi pro Grêmio. O Colorado, volante colombiano, já se foi. Igor Gomes, apresentado no Atlético Mineiro. Patrick também vai pro Atlético Mineiro. Éder foi pro Criciúma. Marcos Guilherme saiu. Nicão foi pro Cruzeiro. E o Bustos também saiu. Então, voltou pro Tadjeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times. 10 caras saíram, um time inteiro. Não, são 11. E tem o Thiago Couto que foi emprestado. São 11, eu até contei errado, é isso? É. São 11 mais o Thiago Couto, o goleiro que foi emprestado, 12. Então já tem até um reserva, Arnaldo, de pessoas, de jogadores que saíram do São Paulo, chegaram 6. E pelo jeito, pelo menos não tem nenhuma perspectiva de que cheguem mais, né? Não, talvez mais um atacante, que é o pedido do Rogério, sobretudo depois da saída do Patrick, né? Que ocupava essa função no São Paulo. Patrick ainda não oficialmente anunciado pelo Atlético Mineiro, mas já encaminhado. O São Paulo tentou o David do Internacional, jogador que o Rogério gosta bastante, mas está difícil. De qualquer forma, será mais ou menos essa proporção. Saem 12 e chegam 6. Então, e 12 significa 1/3 do elenco. Então, é a maior reformulação que o São Paulo passa pelos últimos anos. É uma reformulação que atinge o time inteiro, não atinge a comissão técnica nem a direção. Quem dá as cartas continuam sendo os mesmos. Talvez essa reformulação ainda mais autoral pelo Rogério, né? Pelo perfil de quem chega, daquilo que a gente estava conversando. Um time mais jovem, mais versátil, mais rápido. O que não quer dizer melhor, né? O elenco está enfraquecido em relação a 2022, só para responder a pergunta ali. Pior do que da temporada passada. Primeira resposta. Ainda com uma lacuna grande no ataque, que só permaneceu com o Luciano e Caleri confiáveis, digamos assim. Se você olhar com mais detalhes as saídas, você vai perceber que até coisas que davam certo, como o lado esquerdo do São Paulo, ele foi inteiro desfeito. Léo, Reinaldo e Patrick. Essa era a principal força do São Paulo em 2022. Aí cada um tem um motivo para sair. O Reinaldo ficou não sei quantos anos, tal, não ia renovar por mais tempo, tal. Léo teve uma proposta do Vasco, alta, tal. Patrick brigou com o técnico, cada um tem a sua justificativa para sair. Né? Nessa limpeza, nessa carnificina. Carnificina porque o reforço anunciado pelo São Paulo nessa gestão, hoje foi o Mendes, que é um ótimo jogador, você não tem a garantia que ele esteja um ano depois, porque é uma carnificina. E nessa saída você tem muita gente que não completou 6 meses de São Paulo. Então você não sabe se o São Paulo contrata errado ou aproveita errado. Uma das duas coisas acontece. Né? E agora está nas mãos do Rogério Ceni essa reformulação autoral. E entendo que o São Paulo, mudando tudo, vai demorar um certo tempo para ter uma nova cara. Né? É muita mudança. É o time grande do Brasil que mais mudou. Mudou mais que time da SAF. De uma temporada para o outro. Só o São Paulo e o Cruzeiro, né? Exatamente. O Cruzeiro
tirou metade do time titular campeão da Série B e parece o Cruzeiro. Parece o Grêmio, que está numa outra linha, né? Com jogadores mais famosos, cascudos e tal. E o São Paulo tem essa... vejo alguns jogadores contratados como bons jogadores, mas é uma mudança, digamos, talvez muito radical pelo que foi a temporada passada. Foi uma temporada de fracasso, sim, mas foi uma temporada de fracasso muito também do comando. E acho que só atingir jogadores parece que você está desviando um pouco o foco do fracasso da temporada passada. Bora falar agora sobre o São Paulo para contar mais detalhes de um projeto bastante grande que o Tricolor pretende implementar nos próximos meses e que diz respeito ao Morumbi. O presidente Júlio Casares concedeu uma entrevista ao Mesa Redonda da TV Gazeta admitindo que vai trabalhar para transformar o Morumbi num estádio muito mais moderno, numa multiarena. A frase é a seguinte, abre aspas: estamos trabalhando em um projeto para o Morumbi que vai além dos naming rights. Vamos reformular o estádio. Teremos um novo naming rights e uma casa de espetáculos multiarena. Inclusive, já temos arquitetos desenhando um projeto ideal. É bom que se diga que o São Paulo não vai utilizar recursos próprios. A grande dificuldade é buscar no mercado parceiros da iniciativa privada. O primeiro movimento é de venda do nome do estádio. São Paulo tenta há alguns meses a venda desse nome. A Bitso chegou a negociar, mas não houve acordo. Nesse momento o São Paulo trabalha com outras possibilidades e essa seria a primeira entrada de dinheiro para a reforma do estádio. O segundo movimento seria de parcerias, especialmente para as obras, que vão garantir um palco para shows menores, além da realização de espetáculos maiores, como por exemplo o do Coldplay, que já está previsto para os primeiros meses desse ano. São Paulo, inclusive, enquanto o Coldplay estiver se apresentando no Morumbi, terá de buscar uma outra casa nos jogos do Campeonato Paulista. Remodelação do estádio, uma adequação a esse aspecto de modernidade, de arenas que são tão presentes nos estádios do Palmeiras e do Corinthians. É o São Paulo trabalhando nos bastidores. Queria saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você gosta, não gosta? Acredita que possa avançar? Use espaço para comentários e opine, beleza? A última do São Paulo, Jackson Mendes, já foi anunciado de forma oficial pelo Tricolor. Esse anúncio aconteceu nas últimas horas. Volante equatoriano que estava no Los Angeles FC, chega, entre aspas, de graça. São Paulo vai desembolsar cerca de $1 milhão, $1 milhão de luvas, salário na casa dos 250 mil por mês. Toda a história, todo o roteiro, desde o desentendimento até ele ir pro Atlético, nos leva a acreditar nisso. Pode não ser. Mas a partir do momento, assim, se fosse, sim, eu acho que aí seria não digo nem que seria um erro, porque se me dissessem, eu como, sei lá, presidente do São Paulo, se me dissessem, Rogério Ceni ou Patrick, por melhor que eu tenha achado a atuação do Patrick, a temporada do Patrick, acho que foi boa, né? Não foi espetacular, mas foi boa. Foi boa. Mas se eu tivesse que escolher entre o técnico e um jogador importante, eu escolheria o técnico. Porque eu vejo potencial e capacidade nesse técnico. Então não chamo de erro a decisão de liberar um para ficar com outro, se é que foi assim. Mas se foi assim, tem uma questão do Ceni também, né? Que já não é a primeira de relacionamento com os jogadores, de conseguir lidar com, de repente, as maiores estrelas do elenco. Acho que essa é uma questão e ele que pretende certamente continuar trabalhando sempre em clubes do mais alto nível, vai ter que ter talvez uma maneira de lidar com esse tipo de questão mais positiva. Que a gente chegou. Pode evoluir. Pode evoluir. Mas os problemas do São Paulo não estão no técnico. Os problemas do São Paulo são questões diretivas, de direções passadas, da atual direção, da questão financeira. O problema é o treinador. É isso que eu coloco o São Paulo nessa situação. Assim, a gente não gosta de ter esse peso. O problema é o técnico. Só que eu acho que tem pontos que a gente pode olhar para 2023 e evoluir. Vou dar um exemplo. Você olha aí que eu quero falar. Olha o elenco inteiro do São Paulo, jogador por jogador. Olha o treinador. Esquece que é o São Paulo. Esquece que é o São Paulo. Pensa, esses jogadores, esse técnico. Olha o futebol brasileiro. Quem é o cara que o São Paulo tem de nível mais alto, cada um na sua função nesse momento trabalhando? Goleiro, lateral, zagueiro, volante, meia, qualquer jogador de campo, ou treinador? É o treinador. Eu acho, eu vou ser sincero contigo. Eu não sei até agora porque o Rogério está no São Paulo ainda. Não sei porque o Rogério está no São Paulo. Você acha que eu acho que a presença do Rogério no São Paulo... Não, ao contrário. Eu acho que a presença do Rogério no São Paulo é, nesse momento, o maior gesto de amor que ele tem pelo clube em toda a carreira dele. Ao contrário. Porque ele pode ter saído do São Paulo, talvez, se as coisas não andarem,
menor do que ele entrou. E ele entrou no São Paulo grande. Hora de falar sobre o São Paulo para esclarecer alguns temas importantes que surgiram como dúvidas do torcedor tricolor nos últimos dias. É verdade que o São Paulo negocia com um ponta vindo do futebol europeu? Levei essa pergunta para o presidente Júlio Casares, que respondeu o seguinte, abre aspas, não tem ponta nenhum vindo da Europa. Isso é invenção, fecha aspas. Também perguntei para o Júlio se havia alguma novidade em relação ao Lucas Moura, atleta que pertence ao Tottenham, vive os últimos meses do contrato com o time inglês. O São Paulo monitora de perto a situação do ex-jogador são paulino, conversas frequentes, mas a informação que o tricolor tem é que o Lucas cumpre os últimos meses do contrato, aí sim vai tomar uma decisão sobre o seu futuro. Se voltar ao Brasil, certamente jogará no tricolor. Para completar, durante o programa do Nicola desse domingo, me perguntaram se o atacante Alan Souza, 25 anos de idade, pode atuar como ponta direita ou como centroavante e pertence ao Aalborg da Dinamarca. Pode virar reforço do São Paulo para a temporada de 23. Números interessantes na Dinamarca. Júlio Casares assegurou que não tem absolutamente nada sobre o Alan Souza. Com quem o São Paulo conversa de fato é o David, jogador do Internacional, deve ser, pelo menos nesse momento, o último reforço para o Campeonato Paulista. O São Paulo vai estar atento a um lateral esquerdo, a mais um zagueiro, a um meio-campista e talvez até um centroavante, mas apenas diante de ocasiões de mercado, negociações que não custem bastante dinheiro. E aí, torcida tricolor, tamo junto, aqui Robert Arboleda, tá chegando meu hermanito, uma notícia boa, Jason Mendes, jogador da seleção, joga comigo e é bom jogador, gente boa, e eu sei que vai se dar bem aqui, vai ajudar São Paulo, vai ajudar nós para ganhar muito título. Tu vai gostar muito do clube, da história do clube, que é muito grande, os jogadores, todo mundo aqui, tá muito feliz com sua chegada, pois, e vou te ensinar também umas palavras aí em português, bunda mole. Tamo junto, hermanito. Daqui a pouco eu vou te ensinando mais. Eu sei que por aqui não posso falar, né? Mas tamo junto, hermanito. Vem logo. Tô te esperando aí. Valeu. Figuraça. Tamo junto, Manito. A gente falou um pouco de carisma ali. O nosso querido o Torresminho ali, ele ficou emocionado, hein? Ele ficou emocionado, o Torresminho ali. Não, ele sempre bota uma camisa que tá em alta. É um cara que tem... Sempre com a camisa em alta ali. Ele não tem tanta bola assim, né? Aliás, Jackson. Jackson Mendes. Vamos ficar no Mendes, que é mais fácil. Agora, se ele for mal, você já sabe que ele vai se chamar de Jackson, né? É isso. Se ele for bem no São Paulo... Por quê? Porque o nome dele é Jackson Mendes. Então, se ele for bem no São Paulo, ele vai ser o Mendes. Se for mal, vai ser o Jackson. Por quê? Porque o nome já inspira, né? Alguma coisa associando com o Jag. Ele ficou claro. Exatamente. Talvez seja o reforço mais útil do São Paulo. Se ele jogar o que ele jogou na Copa, especialmente contra a minha Holanda, que até o Van Dijk falou. Van Dijk foi cantar. Dele, a dupla de volantes dos cabeças de área do Equador são espetaculares, controlaram o jogo. Então ele ganhou um elogio, por exemplo, do Van Dijk da minha Holanda querida. E não jogou no jogo contra a Senegal, né? Ele ficou fora contra o Senegal quando o Equador acabou sendo eliminado. Então, se ele jogar a bola que ele jogou na Copa, é um jogador bem interessante e é uma função que já no São Paulo está um pouco carente. Um cara de um pouco mais pegada, né? De estamina, como gosta de dizer o Prats. É o Birner que fala essas coisas. Agora, se o Arboleda for o cara que vai cuidar da adaptação do Mendes a São Paulo e ao Brasil, isso é um problema, né? Que essa amizade, essa parceria... Não, porque assim... Ele vai ciceronear o Jackson aí pro São Paulo. O Arboleda é um cara que ele ainda tá no São Paulo, sendo que ele vestiu a camisa do Palmeiras e você acha que isso vazou? Não tô falando assim. Mas ele sobreviveu a isso. Nota 10 pra isso que você deu, né? Não, por exemplo... Algumas baladas que são associadas, que ele estaria presente, ele é um cara muito assim, né, festivo, tal, né, descontraído. E mesmo com essa fama, o torcedor de São Paulino razoável, médio, gosta da figura dele. Ele vai na Independente, que é a principal torcida de São Paulo, ele vai lá no meio da torcida Independente torcer no time de basquete, torcer pros caras. Então, assim, ele é amigo da rapaziada. Você gosta dele, né? Ele é muito sociável, entendeu? Entendi. Eu não sei se... Pode ser um cara legal pra sair pra beber. Não sei se você gosta de uma cervejinha, alguma coisa. É um cara que parece assim, pra um bar, assim, parece um cara muito legal e descontraído. Agora, eu não sei se ele é o cara mais ideal pra... Mas ele conhece o Mendes, é companheiro de seleção, inserir natural, o Mendes na sociedade paulista. Ele convenceu a ser amigo aqui do Arboleda. E aí, pessoal, esse domingo e segunda deram o que falar, né? Domingo, o Casares fazendo entrevista junto à mesa redonda. Segunda, o Belmonte falando com o Arnaldo Tironi. E aí vem as novidades, né? Naming rights, que o São Paulo procura parceiro desde o ano passado. Reforma do Morumbi. A Adidas e a possibilidade de troca principalmente pela Puma. E que tem mais outras duas empresas interessadas. E, o que parece agora, o Casares também soltou que a dívida que chegou na casa dos 700 milhões, no balanço que será apresentado ao que parece em abril, terá caído para 590. Boas notícias, né? Uma boa redução. Obrigado, Manchester United, né? Por ter adquirido o Antony e o Casemiro, mas esse ano é outro ano e aí vamos ver, né?
São Paulo também começa o ano sem dívidas trabalhistas com o grupo, tá zerado. Um grupo mais enxuto, reduziu bastante a folha salarial, como o Pascoal mesmo disse. Agora vamos ver dentro de campo, né? Contagem regressiva aí pro fim de semana em que o São Paulo estreia contra o Ituano pelo Paulista no Morumbi. E vamos ver aí qual vai ser o primeiro time titular de Rogério Ceni. Ontem, segundo o Jackson Mendes, foi anunciado oficialmente e já treinou pelo São Paulo. E aí muita gente pegou a foto do jogador e ao que parece ele juntou o uniforme do jogador, o shorts, o símbolo do São Paulo tá soltando. Quer dizer, agora acho muito difícil apesar do Casares ter falado que continua conversas com a Adidas permanecer. Mas vamos aguardar novidades, porque como eu sempre digo, o São Paulo não para e novidades são diárias. E falando em novidades, o São Paulo ainda não fechou o seu pacote de reforços porque quer atender ao desejo de Rogério Ceni, que é David, mas o negócio tá complicado, o Internacional quer din-din, simplesmente, não quer soltar o jogador de graça, quer ser de graça, São Paulo pagaria pelo jogador se ele jogasse 60% das partidas pelo tricolor. O Internacional falou não, e aí o negócio agora está empacado. São Paulo já se comprometeu a pagar o salário integral do jogador 400 mil, que é um absurdo. Mas ainda assim o negócio está empacado, mas o Rogério Ceni quer porque quer o jogador. Então vamos aguardar novidades, que é o atacante que o São Paulo quer ir para fazer sombra ao Caleri. Apesar que o David faz outras funções também. E bem, é aquele desejo do Rogério Ceni, como foi Sidão, entre tantos outros, né? Pelo menos torcer aí para que no São Paulo ele desponte caso venha. Mas na minha opinião, eu tô torcendo para que ele não venha mesmo, né? Então é isso. É o São Paulo aí com seus diretores aí apresentando e falando, né? Tanto para o Arnaldo Tironi quanto para a Gazeta Esportiva. E, bom, muitas promessas e muito trabalho, segundo eles, né? Tem erros, tem acertos, como todos. O Casares já falou que vai tentar a reeleição esse ano. E é isso, é o São Paulo aí, né? Com um time mais jovem, mais barato. O Arnaldo gosta de falar que é mais fraco, mas tem que ver em campo. Tem que ver em campo, entendeu? Não adianta falar se é mais fraco ou se é mais forte. Não adianta viver de nome. Entendeu? O Nicão praticamente não jogou, e aí o Belmonte colocou que a esposa dele não se adaptou. O Patrick, por exemplo, o próprio Belmonte também falou que não quer ficar no São Paulo, depois da briga com o Rogério Ceni, ele não quer continuar. Então o São Paulo está vendendo um jogador aí e por um valor bem superior. Não, porque também deve uma boa parcela para o Inter, então assim, vai pagar o que deve ao Inter e ainda vai sobrar um valor. Então assim, não quer, não fica, tá corretíssimo. Como o Casares falou, o Ayrton Rato quis, então vem. E a gente vai torcer por ele aí com a camisa tricolor. Só para fechar os nomes de atacantes, o Alan Souza da Dinamarca, nunca ouvi na minha vida. Isso quando aparecem os nomes assim, cara, complicado, viu? E o Lucas Moura é o desejo de todo o São Paulino, de todo o tricolor. O que parece apalavrado para o São Paulo, caso queira voltar para o Brasil, até porque primeiro aí vai ver se tem proposta na Europa e sempre tem a especulação do Sevilla, do São Paulo, que tem interesse no jogador, o próprio Mourinho na Roma. Então assim, não vai ser fácil não, vai ter que ser um desejo muito grande do jogador de querer voltar ao Brasil. Se ele quiser voltar ao Brasil, o São Paulo está de portas abertas. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Salutações de cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.